Pessoal, peço a atenção de vocês aí para a gente corrigir uma das últimas tarefas de física. Eu ainda tenho algumas coisas a discutir com vocês de movimento circular e que seria importante a gente, de repente, começar hoje. Vamos ver se vai dar tempo. Página 65, exercício 1 do último volume, volume 4 de física. Uma bola desliza inicialmente sobre um plano inclinado, trecho 1. Depois sobre um plano horizontal, trecho 2. E finalmente cai livremente, trecho 3. Veio a bolinha, fez esse movimento aí. Desconsidere as forças de atrito durante todo o movimento. Considere os módulos das acelerações das bolas nos trechos 1, 2 e 3 como sendo A1, A2 e A3, respectivamente. Sobre os módulos dessas acelerações nos trechos do movimento da bola, pode-se afirmar que, galerinha, no plano inclinado, a gente estudou o plano inclinado, o peso atua em direção à Terra, ele é decomposto em Px e Py. Logo, quando o cara está no plano inclinado, a aceleração é só devido ao Px, não é devido a todo o peso. Então me faz concluir que a aceleração em 1 é um pouco menor que a aceleração, porque em 3 a única força atuando no objeto é o peso, gerando a aceleração da gravidade. Mas em 2, qual é a aceleração? 0, porque o peso é anulado pela... Então ele continua andando por inércia. Já que a aceleração em 2 é 0, ela vai ser a menor de todas. A aceleração em 2 é menor que a aceleração em 1, que é menor que a aceleração em 3, que é a própria aceleração da gravidade. A em 1 é menor que em 3 e a 2 é 0. Letra B. Muito bem. Então era light essa questão. Eu peguei aqui, muito obrigado, gente. Desculpa o incômodo. Aqui tem uma sala segurada, deixa eu vir. Muito bem. Questão 2. Foi veiculado na televisão a propaganda de uma marca de biscoitos com a seguinte cena. Um jovem casal estava diante do mirante sobre um rio e alguém deixa cair lá de cima um biscoito. Passado alguns segundos, o rapaz se atira do mesmo lugar onde caiu o biscoito e consegue agarrá-lo no ar. Em ambos os casos, a queda é livre. As velocidades iniciais são nulas. A altura de queda é a mesma e a resistência do ar é nula. Para Galileu Galilei, a situação física desse comercial seria interpretada como? E aí, é possível eu jogar um objeto e depois ir lá e mergulhar e pegar ele? Sim, depende da... Só se for o super-homem e viole as leis da física. Essa é a ideia. A equação horária da posição diz que D igual a D0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. A posição inicial nós podemos dizer que era a mesma, tanto do cara que pulou quanto do biscoito. A velocidade inicial ele falou que era nula no começo, ou seja, ele não arremessou o biscoito para baixo, escapou da mão dele. E ele também não se impulsionou numa pedra para baixo, ele simplesmente pulou. Então, ambos a velocidade inicial é 0. Quer dizer que a altura do biscoito com o passar do tempo é dada por essa equação. A altura do homem com o passar do tempo também é dada pela mesma equação, onde a aceleração vai ser a aceleração da... Como o biscoito caiu antes, jamais o cara vai conseguir chegar no biscoito, partindo das mesmas condições. Mas, professor, por exemplo, aqueles caras que pulam do avião, pulam primeiro, ele pula o braço da perna, o outro pula, já vai... Claro, por isso que deixou claro que desprezando a resistência do ar. Se nós jogarmos a resistência do ar, o cara pode fazer um formato mais aerodinâmico do que o do biscoito, né? E ter uma velocidadezinha um pouquinho maior. Mas aí teria que ter a resistência do ar para poder fazer esse fenômeno. Tem os caras que filmam, né, queda de paraquedas, esse cara tem que ter um controle de se retardar e depois acelerar para ir mais para baixo, fazer um take, né, com os caras mais em cima, tá todo mundo caindo junto. Esse sujeito vai ter que ter uma roupa especial que possa controlar melhor a velocidade com que ele cai, né? E além de habilidade, né, cara? O cara olha, parece que é uma delícia, que é fácil de paraquedas, tu, que legal. E na verdade não, tu bobeia ali, teu corpo começa a sacudir que nem um maluco, tu toma uma vaca que chama, né? E tu fica rodando, rodando e acorda morto. Ou seja, tu não vai conseguir mais puxar o paraquedas, pode até desmaiar, dependendo do tipo de movimento que o teu corpo vai começar a fazer. Né? Então tem muitas horas de treino para tu pular de paraquedas sozinho e não desestabilizar, né? Ficar lá, porque é bem, né? Aconteceram já muitas mortes do cara não conseguir estabilizar depois do pulo. Muito bem. Questão 2. Questão 2. Onde? Aqui.
Impossível porque a altura da queda não era grande o suficiente. Possível porque o corpo mais pesado cai com maior velocidade. Possível porque o tempo de queda de cada corpo depende de sua forma. Isso se desprezar a resistência do ar. Impossível porque a aceleração da gravidade não depende da massa dos corpos. Né? O G igual tanto para um quanto para outro, né? É isso mesmo. Letra D. Questão 3. Uma pessoa lança uma bola verticalmente para cima. Seja V o módulo da velocidade e o módulo da aceleração é A, no ponto mais alto da trajetória. Sendo assim, é correto afirmar que neste ponto o cara lançou o objeto para cima. Ele quer saber qual é a velocidade e qual é a aceleração lá no ponto mais alto, quando o giz atingiu o ponto mais alto da trajetória. Dá uma vontade louca de dizer que a aceleração é zero. A velocidade é zero, que é uma coisa que está subindo e começa a descer, ela tem que parar antes disso acontecer. Eu lembro do meu... Eu fiquei muito indignado quando o professor falou que o objeto parava. Ele jogava na nossa frente, como eu faço com vocês, e falava, ó, vocês percebem que parou na hora que atingiu o ponto mais alto? Eu olhava para ele, esse cara tá doido? Parou, não sei de onde parou, eu não admitia isso, né? Tu vê, tem que, porque o teu olho não enxerga o objeto parado, já que a tua máquina de filmar a realidade ela é lenta, né? Comparada com a realidade. Então, tu tem que usar a filosofia para entender que ele parou. Tu tem que entender que se o objeto está indo para frente e de repente começa a ir para trás, obrigatoriamente, em algum momento ele tem que ter parado antes de ter mudado o sentido do movimento. Filosoficamente a gente aceita que parou, embora visualmente seja difícil de acreditar. Parabéns, V é zero. Agora cuidado pessoal, força é igual a massa. Para tu dizer que a aceleração é zero, tu tem que dizer que a Terra parou de puxar o objeto naquele momento. A Terra está puxando o objeto na hora que ele está subindo para ele parar. Aí na hora que ele para, a Terra dá uma aliviada. Não vou puxar. Aí na hora que ele começa a cair, a Terra, não, vou puxar de novo. Não faz sentido, né? O peso deixou de existir lá em cima, então a aceleração é a dar, mesmo quando ele para lá em cima. Isso era outra coisa que eu também... como assim o cara está parado? Como é que tem aceleração? Sim, a prova de que tem aceleração é que milionésimo de segundo depois ele já está com uma velocidade diferente. Certo? Então, a aceleração é igual a da gravidade e é diferente de zero. V é zero, aceleração é diferente de zero. Qual é a letrinha? Amor! A de amor. Sim. Se tu filmar com uma câmera daquelas de 50 mil frames por segundo, ou seja, ela tira 50 mil fotos em um segundo, tu filma esse fenômeno, pô, cara, parece que o dia vai ficar parado uma eternidade lá em cima antes de cair. Porque cada cena que tu tá vendo lá, na verdade, foi esticada enormemente. Então é isso mesmo, se tu fizer uma filmagem de um fenômeno como esse, numa super câmera, tu vai ter vários quadros, dezenas de quadros que vai aparentar o giz estar parado na mesma posição. Beleza? É exatamente isso. Show de bola. Eu não sei se eu comentei com vocês ao longo do ano, acho que sim. Os caras do MIT fizeram aquela câmera com 1 trilhão de frames por segundo, o que faz a câmera daquele programa Super Câmera parecer uma lesma manca, certo? Uma tirava 50 mil fotos por segundo dos fenômenos, a outra tira 1 trilhão de fotos por segundo. Ou seja, tu pega um ambiente escuro, tem um vídeo que eles fizeram também que é quase inacreditável, pega uma maçã, tá escuro o ambiente, ele vai lá e faz uma luz pulsar, só piscou a luz, ele fica filmando isso, tu vê a luz vindo. A luz que anda 300 mil km por segundo, tu vê a luz vindo, passando, é inacreditável a coisa. É inacreditável, uma câmera que fotografa na velocidade da luz, digamos assim. Certo? Consegue ver o fóton passando vagarosamente, a luz passando vagarosamente. Muito doido. Questão 4. Questão 4 é bonitinha, deixa eu incomodar aqui um pouquinho. Uma criança arremessa uma bola verticalmente para cima, desprezando-se a resistência do ar. O gráfico que melhor representa a altura H da bola em função do tempo. Cuidado, gente. A criança não arremessou a bola assim, ó. Ela arremessou a bola verticalmente para cima, ó. Foi perfeito para cima. Ele quer que eu diga a altura da bola com o passar do tempo. Se ele chamou a altura, eu vou chamar de H só para ficar bonito. A equação é a mesma, né, pessoal? H igual a H0 mais V0 vezes T mais GT ao quadrado sobre 2. Quais foram as mudanças que eu fiz daqui para cá? Chamei a distância de altura, ó. E tem livro, cara, te juro, apresenta uma fórmula num capítulo, aí na outro capítulo, que é lançamento vertical, ele muda a fórmula, chama de altura H agora. Dá a sensação pro leigo que é mais uma fórmula nova, né, que é uma física nova, e não é.
Tá? Então o vestibular, às vezes, ele pode botar H de altura em vez de aceleração da gravidade. Na verdade é uma ajuda até para o aluno, né? Para ele já sacar o que está acontecendo. O gráfico disso, pessoal, pode ser uma reta? Não, porque é uma equação de segundo grau. Qual é o gráfico de uma equação de segundo grau? É uma parábola. A concavidade vai estar voltada para cima ou para baixo, será? Ela tem que estar voltada para baixo porque a altura era zero no começo, né? Foi subindo, atingiu o ponto máximo, parou e aí foi descendo de novo, né? Então o único gráfico aceitável seria uma parábola. Cuidado, eu repito. Isso não é o desenho que o corpo descreveu no ar, tá, gente? Isso não é a trajetória do corpo, é só o gráfico da altura que ele ficou com o passar do tempo. E mesmo o movimento descendo em linha reta vertical, o gráfico fica uma parábola. Cuidado. Isso não é a trajetória. Ficamos com que letrinha? A letra E. Questão 5. Vamos ver o que esse cara está nos oferecendo nesta quinta questão. Vamos dar um pouquinho, amigo. A partir da altura de 7 metros, atira-se uma pequena bola de chumbo verticalmente para baixo, com modo de 2 metros por segundo. Deixa eu fazer um desenhozinho. Tinha lá uma altura de 7 metros, alguém pegou uma bolinha de chumbo e arremessou para baixo com uma velocidade de 2 metros por segundo. Despreze a resistência do ar e calcule o valor em metros por segundo da velocidade da bola ao atingir o solo. Que equação das nossas 3 famosas equações? Equação horária da velocidade? Equação horária da posição? Ou seria a equação de Torricelli? Por quê? Porque não fala o tempo. Por que não fala o tempo? Era a palavra que eu queria escutar. V igual a V0, mais V ao quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes ΔD. Velocidade final com que a bolinha bate no chão, eu quero saber. Aceleração, velocidade inicial, 2. Aceleração da gravidade, 10. E que distância a bolinha percorreu? 7 metros. V ao quadrado é igual a 2 vezes 2, 4. 2 vezes 7, 14. Vezes 10, 140. 140 mais 4, 144. A raiz quadrada de 144, 12. A bolinha vai bater no chão com 12 metros por segundo. Pois não. Ó, se eu tivesse considerado negativo aqui, a gravidade também teria que ser negativa, porque ambas estão atuando para baixo. Beleza? E a velocidade de resposta final ficaria negativa também. Beleza? Isso aí. Para finalizar, a questão 6, que começa na página 65, termina na 66. Professor, Pois não. então, por exemplo, se fosse uma pessoa jogando uma pedrinha pra cima que ela vai botar na parede no seu ponto, não no teto. Sim. Aí a velocidade seria negativa? A velocidade Tanto faz, ou a velocidade ou a gravidade. Ah, tá. Perfeito. Beleza, ótima colocação. Para finalizar então, uma bola é lançada de uma torre para baixo. A bola não é deixada cair, mas sim lançada com certa velocidade inicial para baixo. Sua aceleração para baixo é G, refere-se à aceleração da gravidade. Exatamente igual a G. Maior do que G, menor do que G, inicialmente maior do que G, mas rapidamente estabilizando em G. Inicialmente menor do que G, mas rapidamente estabilizando em G. E aí, galerinha, quando eu arremesso um cara para baixo com uma certa velocidade, como é que fica a aceleração do cara? Maior. Maior que a gravidade, porque Tem uma força. Cuidado, eu concordo com vocês se vocês entenderem o seguinte, ó. Nesse momento aqui, ó, nesse momento maior que a da gravidade, enquanto eu estou impulsionando para baixo. Mas depois que ele sai da minha mão, só a terra puxa ele. Logo depois que a minha mão desencostou do objeto, a aceleração é só a da gravidade. Por incrível que pareça, quando ele fala que o objeto foi arremessado para baixo com uma certa velocidade inicial, ele está considerando depois do arremesso, não durante o arremesso. Tá? Então ele não está considerando esse momento, está considerando só depois que já ultrapassou da minha mão. Ó, só depois que eu já soltei.
Depois que eu já soltei, qual é a única força atuando no objeto, já que estamos desprezando a resistência do ar? A da gravidade, que vai gerar uma aceleração igual à da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Mas parabéns, para quem analisou durante o arremesso, eu concordo que era maior que a da gravidade. E outra, depois do arremesso foi instantaneamente para igual à da gravidade, não foi estabilizando para a da gravidade. Ele já começou com uma velocidade então, só que essa velocidade que ele começou foi como se fosse zero. E isso, o momento inicial foi o momento do disparo, onde já tinha a velocidade causada por uma aceleração anterior, que pode ter sido da gravidade ou não. Ou seja, ó, eu posso na verdade vir segurando o objeto para ele não acelerar tanto e depois soltar. Nesse caso, a aceleração inicial seria menor que a da gravidade, sacou? Por isso que eu não posso afirmar se foi maior ou menor. Por isso que ele só está falando depois do lançamento. E depois do lançamento a aceleração é igual à da gravidade, por incrível que pareça. Era uma pegadinha então. Qual era a letrinha da 6? Igual à da gravidade o tempo todo? Muito obrigado, galera. Show de bola. Pessoal, estou torcendo por vocês, tá? Quem tiver aí perrengue com a nota, dá um gásinho, cara. Faz um esforço, mostra aí que tu tá afim de jogo. Quem estiver faltando uma micharia aí, que ficou com 6 e pouco, ou ficou com 5 e pouco, seja honesto na prova final, certo? Porque o colégio está cada vez mais rigoroso no conselho de classe, porque eu e outros professores ficamos preocupados, assim, sabe, com aquela história de, passou, vadiou o ano todo, foi mal educado, não fez nada e passou. A gente está cada vez mais rigoroso com isso. Se faltar 1/10 para te passar, eu vou pedir a tua reprovação, certo? Vou pedir porque, pô, eu acho honesto isso. Joguei limpo com vocês, então sejam honestos com a nossa discussão do ano todo. Estudem, mostrem o serviço, vai ser um prazer falar aprovado no conselho de classe. E eu vou ter o maior orgulho de ter vocês comigo ano que vem, galerinha. Um abraço pra vocês, continuem vindo, hein? Até o último dia, mesmo os caras que passaram. Eu tenho muita coisa legal pra falar pra vocês nesse final de ano. Por favor, não deixem de vir. Valeu, galerinha.